Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Todos que estão a ver este vídeo, sintam-se acolhidos pelo Sagrado Coração de Jesus e pelo Imaculado Coração de Maria. Eu sou a irmã Maria Ruth, do Instituto Hesed. Para mim é uma alegria imensa poder estar partilhando convosco esse vídeo de consagração a Nossa Senhora segundo o método de São Luís Maria Grion de Montfort. Bem, nós estamos agora na reta final, estamos na última semana, a semana de conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso termo, o alvo, que nós queremos chegar. E eu vou fazer uma breve recapitulação do vídeo passado, para ficar mais afervorado assim na nossa memória, porque eu acho que de maneira muito sábia, São Luís Maria Grion de Montfort coloca primeiro a semana de conhecimento a Nossa Senhora, que foi justamente o vídeo passado. Nós estávamos a meditar o papel preponderante que Nossa Senhora teve na redenção, no plano de salvação que Nosso Senhor traçou para nós. Vimos que nós, católicos, prestamos um culto de hiperdulia à Santíssima Virgem. Um culto de veneração, não um culto de adoração. Adoração a gente só presta a Deus, o Onipotente, o Todo-Poderoso. A Nossa Senhora nós prestamos um culto de veneração, um culto de hiperdulia. Reconhecemos que ela é uma criatura. Perto de Deus, perto do Criador, como diria São Luís Maria Grion de Montfort, ela não passa de um átomo. Mas nessa criatura, Deus colocou todas as suas perfeições, colocou todas as suas graças, todas as suas virtudes. Ela é a criatura que depois da Santíssima Trindade é a mais excelsa do céu. O culto, à Santíssima Virgem, o nosso culto à Santíssima Virgem deve ser sempre maior do que o culto prestado aos outros santos e do que o culto prestado também aos próprios anjos, porque depois da Santíssima Trindade ela é realmente a criatura mais alta, mais excelsa do céu. Por isso, ela é digna de toda a nossa honra, de todo o nosso amor. Tanto que estamos nos preparando, para fazer essa consagração a Jesus pelas mãos dela, pelas mãos de Maria. E como eu estava dizendo, São Luís Maria foi muito sábio, porque primeiro ele coloca a semana de conhecimento a Nossa Senhora e depois a semana de conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Nossa Senhora sempre nos leva a Jesus. Nossa Senhora nunca guarda nada para ela, como eu não me canso de falar. Ela nunca guarda nada para ela. Tudo ela dá a Nosso Senhor. Tudo que a gente entrega a Nossa Senhora, ela imediatamente entrega a Nosso Senhor. É uma ponte que está sempre a nos levar a Nosso Senhor. É uma seta que sempre aponta na direção de Nosso Senhor. Então, por isso, muito sabiamente, primeiro, nesse caminho de consagração a Jesus pelas mãos de Maria, primeiro nós fazemos essa semana de meditação acerca do conhecimento de Nossa Senhora e depois acerca do conhecimento de Nosso Senhor, que é justamente essa semana que nós iniciamos hoje. É a última semana, como eu já falei. Nós passamos todo um caminho, o desapego do mundo, o conhecimento de si mesmo, depois o conhecimento de Nossa Senhora e agora o conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E durante essa semana, quais são as orações que nós devemos fazer? Como está lá no tratado, durante essa semana de conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, devemos rezar a Ladainha ao Espírito Santo, o Ave Maristela e a oração de Santo Agostinho. Todas estas orações vocês vão encontrar no Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grion de Montfort. A oração de Santo Agostinho é uma oração belíssima, belíssima. É uma das orações que eu acho mais bonitas da nossa igreja e que mais me aproxima de uma profunda intimidade com o nosso Senhor. Eu espero que você também sinta essa mesma graça que eu sinto, também faça essa experiência através dessa oração de Santo Agostinho. Então, durante essa semana, vamos rezar essas orações
e vamos meditar acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar algumas luzes aqui nesse vídeo, mas nós nunca, nesse mundo, nessa vida, chegaremos a conhecer de modo pleno a nosso Senhor Jesus Cristo, Como diria São João da Cruz, tudo que nós conhecemos sobre Deus é sempre muito pouco diante do que Ele é, Nunca chegaremos ao conhecimento pleno de nosso Senhor. Mas São Jerônimo diz, eu só amo aquilo que eu conheço. Então é importante que nós conheçamos a Jesus para que nós possamos amá-lo ainda mais. Então, eu vou lançar algumas luzes, mas durante essa semana vocês deverão meditar procurando os textos no Evangelho, meditando sobre as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante que vocês realmente, além de fazer as orações, procurem meditar realmente, refletir sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a semana mais importante, eu diria, Porque é o nosso termo, é o nosso alvo, é onde nós queremos chegar, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante que vocês se dediquem mais ainda à meditação e à oração durante esta semana, até porque é a última semana, para poder fazermos a consagração. Então, eu gostaria de iniciar refletindo no Evangelho que há na Sagrada Escritura. Sabe aquele Evangelho em que nosso Senhor pergunta aos apóstolos o que é que as pessoas dizem de mim? O que é que estão falando de mim? E os apóstolos respondem, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. E aí Jesus faz a pergunta, e vós? Quem dizeis que eu sou? Então, hoje, meus irmãos, nosso Senhor, através dessa meditação que nós vamos adentrar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje Ele também faz essa mesma pergunta para mim e para você. E vocês? E para vocês? Quem eu sou? E é uma pergunta fácil, mas ao mesmo tempo também é uma pergunta difícil. Por quê? Porque diante desse mundo que nós vivemos, o mundo relativizou tudo. E, infelizmente, relativizou até a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para alguns, Jesus é um profeta. Para outros, ele foi um filósofo, foi um grande sábio, um grande professor de moral, que ensinou coisas muito fortes, muito belas. Para alguns, ele nem existiu. Eu não sei como que podem acreditar nisso, porque até a história foi dividida em antes e depois de Jesus. Eu não sei como que podem acreditar nisso quando se tem documentos históricos antigos, de historiadores, inclusive não cristãos, para ninguém afirmar que é algo em defesa da fé, mas há documentos de historiadores não cristãos que afirmam a existência de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos primeiros anos do cristianismo, milhares e milhares de pessoas derramaram o seu próprio sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo hoje, ainda que de maneira desconhecida, quantas pessoas dão a vida e derramam o seu sangue pela fé em Jesus? Será que tantas pessoas seriam capazes de dar a sua própria vida e derramar o seu próprio sangue por alguém que nunca existiu? É algo a se pensar. Então, para outros, para a nova era, Jesus é um espírito que se encarna várias vezes. E quando acabar a era de peixes, o cristianismo vai ser abolido e vai chegar uma outra era com um espírito muito mais evoluído, cujo esse espírito foi o mestre do próprio Cristo. Olha só, que loucura! O mundo é realmente levado por pensamentos anticristãos e antievangélicos, tende a relativizar tudo, inclusive relativizar Deus. Mas, para nós, católicos, apostólicos, romanos, quem é Jesus? Essa pergunta é importante porque o modo como Jesus vai agir na nossa vida depende da nossa resposta. Nosso Senhor diz, eis que estou à porta e bato.
Se você abrir, cearemos juntos. Ou seja, nosso Senhor, Ele quer operar maravilhas na nossa vida, mas Ele precisa de uma resposta nossa. Ele nos deu liberdade. Ele nos deu a liberdade. Uma vez que Ele nos deu essa liberdade, servir a Ele, ter uma experiência com Ele, depende também de nós, da nossa resposta. Então é por isso que nosso Senhor primeiro pergunta: o que é que o povo pensa de mim? O que é que dizem de mim? Mas depois Ele pergunta: e vocês? O que é que vocês pensam de mim? Porque para Jesus era importante a resposta de cada um. Ele olhava para cada um em particular. Ele ama cada um em particular, não a todos, mas a cada um em particular. E a nossa resposta é a resposta do nosso primeiro Papa. Pedro, naquela altura, o que é que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para nós, católicos apostólicos romanos, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne, no seio puríssimo da bem-aventurada Virgem Maria. E esse é o primeiro mistério da vida de Jesus, o centro da salvação, nós poderíamos dizer assim, o primeiro mistério da vida de Jesus que nós queremos adentrar e que nós vamos adentrar durante essa semana de conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A encarnação do Verbo. Nosso Senhor, sendo Deus, se abaixa. Toma a condição humana, veste-se da carne humana, no seio puríssimo da bem-aventurada Virgem Maria. E vejam o que é que nós podemos aprender com a encarnação. Devemos aprender com a encarnação a virtude da humildade, a virtude, aquela virtude que se abaixa, que desce, que abdica da glória, né? Deus abdicou, nosso Senhor Jesus Cristo, de certa forma, abdicou da glória divina e na encarnação fez-se homem, né? O nosso Deus é 100% Deus e 100% homem. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Tomou a nossa condição humana no seio puríssimo da Virgem Maria. E mais, para poder se encarnar no seio puríssimo da bem-aventurada Virgem Maria, ele pediu o consentimento dela. Até nisso, ele se abaixou, né? Foi preciso que o anjo fosse até a Virgem Maria, anunciasse, foi preciso que ela proclamasse o seu sim, dissesse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E naquele momento o Espírito Santo fecundou Jesus humanado, Jesus homem, o Filho de Deus feito homem no seio puríssimo da bem-aventurada Virgem Maria. Então, o que nós podemos de novo, ainda outra coisa para aprender com a encarnação, a submissão à Virgem Maria. Desde o início, quando ele desceu, quando ele se abaixou, nosso Senhor Jesus Cristo se submeteu à Virgem Maria, como que para nos ensinar que era preciso também que nós nos submetamos a ela. Como diria São Luís Maria Grion de Montfort, como ele diz, já no comecinho do Tratado da Verdadeira Devoção, foi pela Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo. E é pela Santíssima Virgem que ele quer reinar no mundo, né? Já na encarnação, ele pede a permissão, ele pede para que ela pronuncie o seu sim, para que ele possa se encarnar no seio puríssimo dela. Como a nos ensinar isso que São Luís Maria Grion de Montfort coloca no Tratado da Verdadeira Devoção. Ele veio por ela, então ele quer que o meio que cheguemos até ele seja também por ela, seja através da Virgem Maria. E não só na sua encarnação, mas em toda a sua vida, nosso Senhor se submeteu à Santíssima Virgem, quis depender dela, né? Onde é que, quando os primeiros adoradores de nosso Senhor Jesus Cristo, os reis magos e os pastores, onde é que eles encontram nosso Senhor? No colo de Maria. É como se nosso Senhor de novo quisesse dizer: se quiserdes me encontrar, é na minha mão que podeis me encontrar. De novo, na apresentação do templo, Jesus também se deixa ser apresentado pela Santíssima Virgem. Ela é aquela que apresenta Jesus, que nos dá Jesus. É sempre através de Maria que nós encontraremos Jesus. Através de toda a sua vida, nosso Senhor quer nos ensinar isso.
Eu sempre estive a pensar por que nosso Senhor passou 30 anos para poder iniciar a sua vida pública. Geralmente com 30 anos, né, na nossa cultura, geralmente com 30 anos, os filhos já saíram de casa, já têm uma vida estabilizada, mas nosso Senhor só inicia a sua missão aos 30 anos. E durante todo esse tempo, esses 30 anos, onde foi que Jesus ficou? Na casinha de Nazaré, na casinha de Maria, fazendo as coisas mais simples e se deixando ser formado, se deixando ser educado, se deixando submeter à Santíssima Virgem, se deixando ser cuidado pela Santíssima Virgem. E por que nosso Senhor se submete a isso? Para nos ensinar também, para nos ensinar que devemos aprender na casa de Maria. Devemos nos deixar ser formados na casa de Maria. Eu acho muito bonita aquela cena da Paixão de Cristo, do filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, em que nosso Senhor está a fazer uma mesa, está trabalhando na carpintaria e de repente Nossa Senhora aparece e pergunta se ele está com fome, pede para ele lavar as mãos e eles conversam. Eu acho muito interessante porque o Mel Gibson conseguiu passar a vida cotidiana, uma vida comum, né, que havia entre a Santíssima Virgem e nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela casa, naquela humilde casinha de Nazaré, não havia nada de extraordinário. Apesar dele ser Deus, ser 3 vezes santo, ele estava ali se submetendo ao trabalho, trabalhando na carpintaria, e a sua mãe vem e pergunta se ele está com fome, pede para ele lavar as mãos, tirar o avental sujo, né? O cuidado que toda mãe tem com o seu filho. Nossa Senhora, por ser uma mãe perfeita, tinha muito mais cuidado. Então a gente vê realmente que ali, naquela casinha, havia uma vida familiar, uma vida comum. Não era nada diferente das outras casas, apesar de ali habitar o Deus 3 vezes santo, né? Nosso Senhor se submeteu a tudo, a nossa humanidade, com exceção do pecado, ele se submeteu a tudo, ao trabalho, ao sofrimento, à vida familiar, tudo como nós, né? Era 100% homem e 100% Deus. E até, meus irmãos, no início da vida pública, né, da manifestação de Jesus, Nossa Senhora aparece. Porque lá em Bodas de Caná, quem é que intercede pelo primeiro milagre de Jesus? Nossa Senhora. Ela vê a necessidade daqueles noivos e ela pede a Nosso Senhor para que ele realize aquele milagre. Há uma interpretação de um bispo americano dos anos 60, o Dom Funtouchin, desse Evangelho das Bodas de Caná, interessantíssima, na qual ele diz que Nossa Senhora ela antecipa a hora de Jesus. E ao antecipar a hora de Jesus, ao pedir aquele milagre, antecipar a hora de Jesus, Nossa Senhora demonstra um amor imenso a nós. Por quê? Vejam, Nosso Senhor estava na casinha de Nazaré, morando com a Santíssima Virgem. A Santíssima Virgem gozava da sua companhia, poderia cuidar dele. E, no entanto, quando Nosso Senhor realiza o primeiro milagre, é o pontapé inicial para a sua vida pública, para a sua manifestação diante do povo como Filho de Deus. E, no entanto, Nossa Senhora incentiva-o. Nossa Senhora quer que ele antecipe aquela hora. É quase como se Nossa Senhora dissesse para Jesus: olha, a sua missão é essa, você precisa começar a sua missão, é pela salvação deles. Veja, o sacrifício que Jesus iria fazer posteriormente iria causar uma dor imensa a Nossa Senhora, mas mesmo assim ela incentiva. É chegada a sua hora, faça um milagre. E pelas mãos da Santíssima Virgem, Nosso Senhor faz o seu primeiro milagre. Até nisso ele quis depender de sua Mãe Santíssima, como para nos ensinar, para cada um de nós, para mim e para você. Se vocês querem milagres, se vocês querem graças, eu quero dar graças para vocês, eu quero dar milagres para vocês, mas eu quero dar pela intercessão da minha mãe, como eu fiz no meu primeiro milagre. Nossa Senhora não é a graça, mas ela derrama em nós. Nossa Senhora, através de Jesus, derrama todas as graças que nós mais necessitamos.
ela é a medianeira de todas as graças. Não é a graça, mas nosso Senhor, para derramar as suas graças sobre nós, passa por ela. Ela é a medianeira de todas as graças. E nosso Senhor quis nos mostrar isso através das bodas de Caná. Quando ele realiza um milagre, inicia, né, a sua manifestação pública como Filho de Deus, pelas mãos da Santíssima Virgem. E a Santíssima Virgem, a apressar essa hora, demonstra realmente um amor infinito a nós, né? Dizendo a Jesus, quase a dizer a Jesus, você precisa iniciar a sua obra salvífica, você precisa consumar o seu sacrifício de amor. É pela salvação deles, apesar de todo o sofrimento que iria causar para ela e que iria causar ao seu próprio filho. E por falar em sacrifício, outro mistério também que nós devemos adentrar da vida de Jesus durante essa semana é o mistério da sua paixão, o mistério dos seus sofrimentos, das suas dores. Meus irmãos, pensar na paixão de Cristo, né, é algo que converte muito o nosso coração e que é inesgotável, né? Nunca poderemos conhecer tudo acerca da paixão. Quando a gente pensa acerca dos sofrimentos de Jesus, quando nós pensamos e vemos, né, aquele filme, de novo, falo desse filme porque gosto muito, o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né, a gente consegue adentrar de uma forma muito profunda no sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tudo ali que passa naquele filme é muito pouco. Nosso Senhor sofreu muito, muito, muito mais do que os sofrimentos expressos e relatados naquele filme. E nosso Senhor sofreu, por quê? Porque nosso Senhor sofreu na carne, na sua própria carne, no seu próprio corpo. Veja, foi flagelado, foi coroado de espinhos, os espinhos fez verter sangue da sua própria cabeça, foi cravado numa cruz, teve que levar o peso da cruz, né, já muito fraco, já todo flagelado, derramando sangue por um caminho muito longo. Então, nosso Senhor sofreu muito no seu próprio corpo, na sua própria carne. Mas ele sofreu também na sua honra. Por quê? Porque ele foi acusado injustamente, ele foi posto entre malfeitores, ele foi preterido, né, preferindo um assassino ao nosso Salvador, ao Filho de Deus. Então ele sofreu na sua honra. Foi agredido verbalmente, né? Quantas blasfêmias, quantas zombarias por parte dos soldados romanos e por parte dos sumos sacerdotes. Ele foi ferido, além de ser ferido no seu corpo, foi ferido também na sua honra. Despojaram das suas próprias vestes, ele ficou totalmente nu na cruz. Então, de certa forma, ele sofreu também na sua honra. Mas ele sofreu também nos seus sentimentos, nos seus afetos, que eu considero talvez o pior sofrimento. Veja, nosso Senhor escolheu alguns para ficar mais perto dele durante toda a sua vida pública. De certa forma, poderíamos até dizer que ele tinha uma predileção por estes. Eram aqueles que estavam mais perto dele, né? Os quais ele tinha intimidade. Ele foi abandonado por todos estes. Aquele que ele designou como líder, São Pedro. Pedro vai negar ele 3 vezes, vai dizer que nunca o conheceu, que nunca o viu. E um destes, Judas Iscariotes, vai entregá-lo aos seus inimigos. Então, nosso Senhor sofreu também nos seus afetos. Pensem, né, como é difícil para nós ser abandonado, ser traído por alguém que nós amamos muito. Na verdade, a dor da traição se dá mediante o amor que nós temos pela pessoa que nos traiu. Se nós temos um amor pequeno e alguém nos faz algum mal, e nós não temos um amor grande por aquela pessoa, não temos um amor grande por aquela pessoa, essa traição significa pouco pra gente. Mas, se nós amamos muito essa pessoa, qualquer mal que essa pessoa nos faça é sempre pior do que alguém o qual nós somos indiferentes. Agora, imagine nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. O amor de Deus é infinito. Ele só sabe amar de um jeito. Que jeito que é esse? Infinitamente.
Ele amava cada um, amava Pedro, amava João, amava Judas, cada um infinitamente. Então, o sofrimento que a traição e o abandono dos apóstolos causou no coração de Jesus foi um sofrimento infinito. Pelo fato do seu amor ser infinito, não somente pelos apóstolos, mas por todos, inclusive pelos seus inimigos, pelos sumos sacerdotes, pelos soldados romanos, nosso Senhor amava a cada um. Todos eram filhos do seu Pai. Ele amava a cada um. Então, imagine o quanto que foi difícil para Jesus ser traído, ser abandonado, ser vilipendiado, ser zombado por todos aqueles que ele amava. E amava tanto que estava consumando aquele sacrifício de amor por cada um daqueles. Então, imagine os sofrimentos que nosso Senhor Jesus Cristo teve na sua paixão. Às vezes, quando a gente pensa na paixão de Cristo, a gente pensa somente nos sofrimentos físicos, nos sofrimentos carnais, na coroa de espinhos, na crucifixão, na flagelação. Mas, além destes, nosso Senhor Jesus Cristo também teve sofrimentos na alma, que foram muito mais intensos e muito mais difíceis. Então, que você durante essa semana possa adentrar mais no sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo para poder conhecê-lo e amá-lo ainda mais. E um ponto que eu queria me deter em relação à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo é justamente aquele momento em que Jesus, no alto da cruz, poucos instantes antes da sua morte, poucas horas antes da sua morte, vai dizer para João: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Então, vejam, ali nosso Senhor estava no leito de morte, porque o leito de morte de nosso Senhor Jesus Cristo foi a Santa Cruz. E ali, no seu leito de morte, agonizando, moribundo, nosso Senhor nos dá um presente. Que presente que é esse? A Santíssima Virgem. Ele nos dá Maria como mãe. Mesmo para aqueles que não a aceitam, mesmo para aqueles que não a querem, não foi nosso Senhor que deu. Foi um presente que Ele nos deu no alto da cruz. E o quanto que nós devíamos amar esse presente. Porque as palavras de um moribundo têm ainda mais valor, né? Quem é filho, que perdeu seu pai, perdeu sua mãe, teve essa oportunidade de, nas últimas horas da sua morte, quando ele estava agonizando, teve essa oportunidade de estar com eles, sempre leva muito em consideração as últimas palavras que ele falou. As últimas palavras que um pai moribundo, que uma mãe moribunda fala, o filho toma como um mandamento. Então nós devíamos ouvir essa frase que Jesus pronunciou, moribundo na cruz, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe, como um mandamento. É nosso Senhor que nos dá, foi um presente que Ele nos deu. E como que nós também damos valor, né, a um presente que nós ganhamos de alguém especial antes da sua morte, né? Muitos têm um presente de um pai, de uma mãe moribundo que Ele deu antes da sua morte como uma relíquia. Então, nós temos que valorizar esse presente que Jesus nos deu no alto da cruz. Que Jesus nos deu moribundo, agonizante na cruz. A sua própria mãe. Não tendo mais o que dar, deu a sua própria mãe. Era só o que estava faltando, dar a sua própria mãe. E a Sagrada Escritura vai dizer que depois daquele momento, São João leva Maria para a sua casa. E é exatamente isso que nós devemos fazer, levar Maria para a nossa casa. É isso que um consagrado, totus tuus, né? Um consagrado a Jesus pelas mãos de Maria deve fazer, deve levar Maria para a sua casa. Consagrado a Jesus pelas mãos de Maria. Então, deve usar desse presente que nosso Senhor deu, né? São João, ele é um modelo pleno, né, do consagrado totus tuus. A gente poderia dizer que São João, ele foi o primeiro consagrado a Jesus pelas mãos de Maria, o primeiro que viveu essa experiência. Por quê? Vejam, São João era o apóstolo mais novinho. Então, o que é que os filhos mais novinhos fazem? Na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da confusão, corre para debaixo da saia da mãe. É isso que acontece.
né? Por quê? Porque não confia em si mesmo, sabe que é fraco, que é o mais novo. Os outros eram mais velhos, então confiaram demais em si mesmos. Acabaram abandonando Jesus. Não procuraram a pessoa certa, não procuraram apoio na pessoa certa. São João, por ser o mais novinho, por se reconhecer o mais frágil, o mais débil, procurou auxílio na Santíssima Virgem. E porque ele estava com a Santíssima Virgem, ele conseguiu ficar no Calvário até o fim. Conseguiu ficar com o Mestre até o fim. Então, São João é para nós o primeiro consagrado totus tuus, o primeiro, né? O primeiro que se consagrou a Jesus pelas mãos de Maria, porque reconheceu a sua fraqueza. Nós que estamos nesse caminho de consagração ou de renovação da consagração, devemos ter São João como modelo. Temos que reconhecer as nossas fraquezas, temos que reconhecer as nossas debilidades e perceber que sozinho não podemos, que precisamos da Santíssima Virgem para ficar com Jesus ao pé da cruz e que nós aprendamos com ela realmente a ficar na cruz. Vejam, meus irmãos, como é que o Evangelho relata o modo como Nossa Senhora estava no Calvário. Os Evangelhos dizem que Nossa Senhora estava de pé ao pé da cruz. E esse de pé quer dizer muitas coisas. O Evangelho não diz que ela estava agachada, chorando, desesperada, desengrenhada. Não, ela estava de pé aos pés da cruz. Ela era mulher forte, ela tinha uma força varonil. E ela vai nos ensinar, né, como nós, como consagrados a ela vai nos ensinar a ficar de pé diante da cruz. Porque ela é a mãe da fé, ela é a mãe da esperança. Ela sabia que nosso Senhor iria ressuscitar. Ela sabia que tudo o que ele falou iria se cumprir. Então ela estava ali com muito sofrimento. Claro, ela estava vendo seu filho totalmente desmantelado, totalmente chagado, totalmente ensanguentado, morto na cruz. O coração, tudo que nosso Senhor sofreu na carne, a Santíssima Virgem sofria na sua alma, sofria no seu coração. Foi uma dor muito intensa, mas ela sofreu de pé, de maneira forte, de maneira varonil. E ela vai nos ensinar também a sofrer com ela e com Jesus de pé, de maneira forte. Porque vai ter momentos na nossa vida, meus irmãos, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, que nós vamos estar realmente crucificados e só vai ter a nossa mãe. Só vai estar a nossa mãe aos pés da cruz. Em vez do discípulo amado, o nosso mestre amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E Nossa Senhora, ela vai nos ensinar a viver esses momentos de cruzes com esperança, com fé. Porque a certeza que deve mover no nosso coração é que Jesus passou pela cruz, mas ele não ficou na cruz. Ele ressuscitou, ele não ficou na cruz. A morte não teve a última palavra. Ele ressuscitou. E nós, se estivermos com ele, também ressuscitaremos. Aquele que participa da sua cruz, das suas dores, dos seus sofrimentos, também participará da sua glória. E essa é a certeza que deve mover os nossos corações. Então, refletimos um pouco acerca da encarnação, refletimos um pouco acerca da paixão. Agora, o último mistério que eu queria adentrar e apresentar para vocês como ponto de meditação durante essa semana é a Eucaristia. Veja, Nosso Senhor institui a Eucaristia um dia antes da sua morte, na Quinta-feira Santa. São Pedro Julião Aymar vai dizer que a Eucaristia é o grande testamento de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É a sua herança. Na verdade, quando um pai ou uma mãe sabe que vai morrer, ele sempre quer deixar alguma coisa para os seus filhos. Nosso Senhor, não tendo mais o que dar, achou pouco a encarnação, achou pouco a paixão, achou pouco até ter dado a sua própria mãe. Na verdade, ele vai dar no outro dia, na Sexta-feira Santa, como mãe da igreja. Mas nosso Senhor acha pouco a paixão que ele iria cumprir por amor a nós, acha pouco a encarnação, ter se abaixado, ter se aniquilado até a condição humana e institui o Santíssimo Sacramento. Ele vem de uma maneira de ficar para sempre conosco. Penso que talvez, às vezes nas minhas adorações, quando eu começo a meditar sobre a Eucaristia, eu penso, por que nosso Senhor instituiu a Eucaristia? Para ficar sempre conosco.
porque ele sabia que nós somos fracos, que nós somos esquecidos. Se ele não inventasse uma maneira de ficar para sempre conosco, logo nós iríamos esquecer. Então, meus irmãos, através da Eucaristia, a gente pode gozar da mesma graça que São Pedro, São João, São Tiago e todos os apóstolos gozaram. Às vezes a gente diz de uma forma desatenta, como eu queria ter vivido na época de Jesus, ter conversado com ele, ter comido com ele, ter recebido ele na minha casa, como Lázaro, como Marta, como Madalena. Mas, meus irmãos, através da Eucaristia nós temos essa mesma graça. A Eucaristia é a maior manifestação de amor de todos os tempos de Jesus por nós. Através da Eucaristia ele perpetuou o seu sacrifício de amor. Veja, através da Santa Missa, ele perpetua o seu sacrifício de amor. É como se nosso Senhor achasse pouco tudo que ele sofreu há mais de 2000 anos atrás, lá no Calvário, ele achou pouco. Ele diz, é como se ele dissesse, eu não quero só fazer um sacrifício uma vez, mas eu quero fazer sempre. E esse sacrifício se faz a cada Santa Missa. Nós não vemos o sangue, nós não vemos os cravos, nós não vemos os algozes na Santa Missa. Mas o mesmo sacrifício que se deu no Calvário se dá na Santa Missa, sendo que agora de uma forma incruenta. Nós não vemos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, mas no momento em que o Padre profere as palavras da consagração, não é mais pão, não é mais vinho. É o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E como que nós que vamos passar essa semana a meditar sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que vamos fazer a nossa consagração a Jesus pelas mãos de Maria, como que nós devemos ser almas eucarísticas, porque esse é o mistério que mais nos aproxima de Jesus, porque é Ele vivo no meio de nós. Meus irmãos, é um mistério que se a gente for pensar, se a gente for adentrar, é capaz que a gente enlouqueça. Porque vejam, o mesmo Jesus que esteve no seio puríssimo da Virgem Maria, o mesmo Jesus que chamou Pedro, que chamou João, que chamou Tiago, que perdoou Madalena, que se deixou ser crucificado, que foi condenado à morte, que foi zombado pelos sumos sacerdotes e pelos soldados romanos, esse mesmo Jesus é o Jesus da Eucaristia. O problema é que às vezes parece que nós não compreendemos isso, apesar de sermos católicos, de termos feito a primeira comunhão. Parece que nós ainda não entendemos isso. Um santo, eu agora não me recordo qual foi o santo que falou isso. Penso que foi Padre Pio, mas não tenho certeza. Esse santo dizia que se o que sustém, o braço irado de Deus, que muitas vezes fica irado com o pecado da humanidade, é a Santa Missa. Se não fosse a celebração da Santa Missa, esse mundo já teria sido destruído pelo seu próprio pecado. Porque, na verdade, Deus não destrói. O que destrói é o pecado, é a escolha que nós fazemos por estar longe de Deus. Então, a cada Santa Missa, meus irmãos, é como se Jesus apresentasse ao seu Pai o seu sacrifício. É como se ele passasse o filme da Paixão de Cristo para o seu próprio Pai. E dissesse, olha, Pai, olha o que eu fiz por eles. Eu derramei o meu sangue, eu fui crucificado, eu fui coroado de espinhos, eu fui flagelado. Tudo isso eu fiz por eles, para que eles fossem salvos, para que eles alcançassem o céu. Pelos meus méritos, pelos méritos da minha paixão, perdoai-os. Aquilo que ele fez no Calvário, no alto da cruz, quando ele grita, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. A cada Santa Missa, nosso Senhor, de novo, profere essa frase, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o Pai, quando olha o sacrifício do seu Filho, se enche de compaixão por nós. Então, essa frase desse santo é a mais pura verdade. Se não fosse realmente o sacrifício da Santa Missa, esse mundo já estaria destruído nos seus próprios pecados, na lama dos seus próprios pecados. A cada Santa Missa, meus irmãos, é a atualização do Calvário.
É a atualização da paixão de Cristo. Por isso que um dia, um dos filhos espirituais de São Padre Pio perguntou para ele como é que se deveria participar da missa. E São Padre Pio, muito sabiamente, muito santamente, responde: se deve participar da Santa Missa como São João, Santa Maria Madalena e Nossa Senhora das Dores, aos pés da cruz. Porque a missa não é outra coisa senão a atualização do Calvário, a atualização do sacrifício de Cristo. E veja, nosso Senhor nos dá a graça de participar desse sacrifício, né? Nós não estávamos lá mais de 2000 anos atrás. Lá no Monte Calvário, não vimos Cristo crucificado, mas podemos participar desse sacrifício a cada Santa Missa. E como que nós, que vamos fazer essa consagração no dia 13, se Deus quiser, nós que vamos estar nos consagrando a Jesus pelas mãos de Maria, devemos ser almas que amam a Eucaristia, que amam a Santa Missa, que entendem o que é a Santa Missa, que participam da Santa Missa com devoção, com piedade, entendendo o que ela é. Almas adoradoras, almas reparadoras. Nós vamos nos consagrar a Jesus pelas mãos de Maria no dia 13 de maio, no dia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E uma das mensagens preponderantes de Fátima é a mensagem da reparação. Antes da Virgem Maria aparecer aos 3 pastorinhos, quem é que lhes aparece? O anjo. E o anjo lhes aparece justamente para ensinar a reparação. Qual é a oração que o anjo ensina aos 3 pastorinhos? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não espero e não vos amo. É uma oração de reparação. E a aparição do anjo parece que abre, né? Foi preciso que o anjo aparecesse primeiro para preparar os pastorinhos para a presença, para a aparição de Nossa Senhora. E Nossa Senhora depois reforça: não ofendeis mais a Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Então toda a mensagem de Fátima é sobretudo uma mensagem de reparação. E onde é que nós vamos reparar Jesus? Na Eucaristia. Na Eucaristia, Nosso Senhor é ofendido, é vilipendiado. Quantas comunhões sacrílegas. Às vezes eu penso que Nosso Senhor permitiu esse período de pandemia. Nosso Senhor permitiu esse período no qual nós estamos longe da Eucaristia, longe dos sacramentos, para que de certa forma nós valorizássemos mais esse dom. Porque muitos católicos vão à missa sem entender o que a missa de fato é. Vão à missa sem entender que ali é a atualização do sacrifício de Cristo. Vão à missa e participam de forma distraída, de forma irreverente. Vão vestidos de modo pouco modesto, como se estivesse indo a qualquer lugar. E na verdade você está indo para o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe aquela passagem evangélica em que Tomé diz: vamos também nós para morrer com ele? É assim que nós devemos ir para a Santa Missa, com essa sensação de que nós estamos indo para morrer junto com Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos indo para consumar o sacrifício junto com ele, porque esse é o sentido da Santa Missa. O sacrifício de Cristo, né? Quantos católicos comungando de forma indigna? Por isso que foi importante no início desse caminho de consagração a Jesus pelas mãos de Maria, quando nós estávamos na parte do desapego do mundo, meditávamos sobre o que era o pecado mortal e como que o pecado mortal ofende a Nosso Senhor Jesus Cristo, ofende a Deus. Se você está em pecado mortal, você não pode comungar. Para você poder receber Jesus, aquele que é 3 vezes santo, é preciso que você esteja em estado de graça. Mas muitos vão à Santa Missa e não sabem disso, às vezes não tem nem conhecimento e comunga o preciosíssimo corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, estando em pecado mortal. Nossa Senhora, no movimento sacerdotal mariano, ela vai dizer que hoje já quase que não existem missas
na qual não se tenha comunhões sacrílegas. Ou seja, a Eucaristia foi banalizada, o valor da Eucaristia foi banalizado por nós católicos. E nós estamos nos preparando para se consagrar a Jesus pelas mãos de Maria, devemos ser diferentes, devemos ser almas adoradoras, devemos ser almas reparadoras, devemos amar. O que é que o anjo pede? O anjo de Portugal pede na aparição de Fátima, né? Que eles amem por aqueles que não amam, que eles creiam por aqueles que não creem. E é isso que é ser uma alma reparadora, é isso que um consagrado totus tusco, consagrado total a Jesus pelas mãos de Maria deve fazer. Deve ser uma alma reparadora, deve amar por aqueles que não amam, deve consolar o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, que são tão ofendidos pelos pecados do mundo. Então, que nós possamos pedir essa graça a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, de entender a profundidade da Santa Missa, de entender o sacramento de amor que é a Divina Eucaristia, de sermos almas profundamente adoradoras e profundamente reparadoras. Nossa Senhora disse em Medjugorje que onde Jesus é exposto está, né? Onde Jesus Eucarístico está, ela está também em adoração. Com isso, Nossa Senhora quis dizer que ela é uma alma adoradora. Com isso, ela quer nos ensinar a nós, que vamos nos consagrar a ela, a sermos também almas adoradoras. Então, meus irmãos, essas foram as reflexões que eu proponho para vocês nesse vídeo. Espero que tenha vos ajudado e procure durante essa semana adentrar ainda com mais profundidade do que você trabalhou nas outras semanas, né? Não, essa é de fato a semana mais importante, porque nós chegamos no termo, né? No alvo, no lugar onde nós queríamos chegar, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a semana realmente mais importante e eu peço que vocês se dediquem com mais afinco, com mais devoção, com mais piedade. Leia a Sagrada Escritura, leia os Evangelhos, procure no Evangelho conhecer ainda mais a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Procure ler os Evangelhos que falam da encarnação, que falam da paixão, que falam da instituição da Eucaristia, para que você possa durante essa semana adentrar ainda mais nesse mistério que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e se preparar bem para o dia 13, o dia da consagração. Bem, agora eu vou falar de alguns pontinhos que são importantes nessa reta final. São Luís Maria Grion de Montfort diz que é importante que nós façamos um exame de consciência bem aprofundado. Aproveita essa semana também para fazer um exame de consciência bem aprofundado e um dia antes da consagração você deverá procurar o sacerdote para se confessar. Há muitas pessoas do Brasil também que vê esse vídeo. Eu não sei como que está a situação no Brasil devido a essa pandemia, mas aqui em Portugal, a partir do dia 8, as igrejas já estarão abertas e, inclusive aqui na nossa paróquia de Almada, o padre está totalmente disponível para a confissão. Então, acredito que nosso Senhor vai providenciar para cada um de vós, né, que cada um de vós consiga, né, se confessar, consiga fazer uma boa confissão. Peça ao nosso Senhor a graça do perfeito arrependimento. Diga para nosso Senhor que você está arrependido de todos os seus pecados. Faça uma boa confissão, isso é muito importante para que nós possamos fazer a consagração de modo mais aprofundado, de modo mais perfeito. Então é importante que vocês façam um exame de consciência aprofundado, que procurem o sacramento da confissão antes da consagração. E São Luís Maria Grion de Montfort também fala que no dia da consagração é importante que aquele que vai se consagrar ofereça um sacrifício à Santíssima Virgem. Então esse sacrifício é vocês mesmos que vão escolher. Peça a Nossa Senhora que ela lhe ilumine, que ela lhe dê a graça, para poder fazer um sacrifício que conforte o coração dela. Ela mesma, eu tenho certeza que se vocês pedirem a Nossa Senhora, ela mesma vai mostrar, ela mesma vai indicar que sacrifício ela quer. É um sacrifício muito simples, pode ser um terço, um rosário,
que para nós não deve ser um sacrifício, mas algo que você oferta a Nossa Senhora, a recitação de uma ladainha, pode ser um ato de caridade, uma obra de caridade que você vai fazer para alguém que está realmente necessitando, uma visita a um doente, a um idoso, um jejum muito agrada o coração de Nossa Senhora, né? Em Medjugorje ela está sempre a pedir o jejum, ela diz que derrama muitas graças através do jejum, então você pode oferecer o jejum. Esse sacrifício é algo que Nossa Senhora mesmo vai suscitar no seu coração, mas que no dia da consagração você deverá ofertar esse sacrifício, essa pequenina obra de amor a Nossa Senhora. E também, devido às condições que nós estamos vivendo, acredito que a grande maioria de nós não vai conseguir comungar, né, participar da missa de modo presencial, não vai conseguir comungar no dia 13, pelo menos aqui em Portugal, o sacrifício da Santa Missa só vai retornar a partir do dia 30, então não poderemos ainda participar do Santo Sacrifício da missa no dia 13 de maio, mas São Luís Maria Grion de Montfort vai dizer que não precisa necessariamente recitar a fórmula da consagração durante a Santa Missa. Você pode recitar na sua própria casa, em espírito de devoção, em espírito de piedade, de preferência diante de uma imagem de Nossa Senhora, se for Nossa Senhora de Fátima, melhor ainda, mas se você não tiver, pode ser qualquer título de Nossa Senhora, então você pode recitar a fórmula de consagração na sua própria casa e fazer a sua comunhão espiritual. Você pode participar da Santa Missa através das redes sociais ou através da televisão e nesse dia fazer a sua comunhão espiritual. Claro que para nós, né, amando nosso Senhor e Nossa Senhora, como eu penso que cada um de nós amamos, seria muito mais digno, seria muito mais feliz, né, participarmos de forma presencial da Santa Missa e comungar realmente, comungar de forma sacramental o preciosíssimo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa situação é algo que nos impõe, que a própria igreja coloca para nós, não é culpa nossa. Então, penso que nosso Senhor e Nossa Senhora vai receber a nossa consagração com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, com muita felicidade. Então, é importante só que tentemos realmente durante essa semana fazer um exame de consciência mais aprofundado, pedir a Nosso Senhor a graça da verdadeira contrição, do verdadeiro arrependimento, conseguir fazer a confissão sacramental e no dia 13 de maio, aos pés de Nossa Senhora de Fátima, estaremos a recitar a fórmula de consagração. A fórmula de consagração se encontra no Tratado da Verdadeira Devoção. Nós aconselhamos, quando nós fazemos cursos, né, de consagração, damos cursos de consagração de forma presencial, nós aconselhamos que cada consagrado escreva, né, a fórmula de consagração de próprio punho, com a sua própria letra, porque eu acho que é uma coisa mais forte, é uma coisa mais pessoal. Mas se caso você não possa, né, por algum motivo você não possa escrever de próprio punho, não tem problema que seja digitado. Mas a gente aconselha que cada consagrado escreva de seu próprio punho, que eu acho uma coisa mais solene, mais forte, nos causa mais entusiasmo. E também a gente aconselha nos cursos que nós damos, né, que as pessoas na hora, né, da consagração vista-se de branco e também acendam uma vela abençoada no ato da consagração. Por quê? Porque a consagração ela é a renovação do nosso batismo. Né? Nós vimos no decorrer desse curso, né, quase que todos os vídeos eu falava sobre isso, né? Que o grande conceito dessa consagração é que ela é a renovação do nosso batismo. E no dia do nosso batismo, nós nos vestimos de branco e também recebemos uma vela, né? O branco indica a pureza, o renascimento em Cristo, e a vela acesa indica a própria luz de Cristo, que a partir daquele dia o batizado leva consigo com a responsabilidade também de ser luz de Cristo. Onde ele for, para onde ele for, ele deve ser aquela vela acesa, ele deve ser a luz de Cristo. Então, como a consagração é a renovação do nosso batismo, acho que seria interessante se vocês pudessem
vestir-se com a roupa branca, trazer consigo a vela abençoada, acesa na hora da consagração. E no dia 13 de maio, aos pés de Nossa Senhora de Fátima, se Deus quiser, estaremos a fazer a nossa consagração e sermos inteiramente de Jesus pelas mãos de Maria. Persevere durante essa semana, é difícil, sofremos muito combates porque o inimigo maligno não quer que nós façamos essa consagração. Então, se caso durante essa semana você sofrer tentações, você sofrer dúvidas, o que eu digo para vocês é: persevere, porque o inimigo de Deus não quer que você faça essa consagração. O inimigo de Deus não quer que você fique dentro, imerso no coração imaculado de Nossa Senhora. Então não desistam, perseverem, façam as orações, façam as meditações acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E se Deus quiser, no dia 13 de maio, aos pés de Nossa Senhora de Fátima, estaremos a fazer a nossa consagração. Então eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Deus os abençoe, fiquem todos dentro do Sagrado Coração de Jesus e dentro do Imaculado Coração de Maria. E eu também aproveito para convidar todos vocês para rezar junto conosco a novena Nossa Senhora de Fátima. Nós já iniciamos o primeiro dia hoje e amanhã estaremos a transmitir através das redes sociais o segundo dia. Então, até o dia 13 de maio estaremos transmitindo essa novena. E eu convido cada um de vós que está a ver esse vídeo da consagração a rezar conosco todos os dias a novena em honra a Nossa Senhora de Fátima. Até uma maneira também de nos prepararmos melhor para o dia da consagração. Então, fiquem com Deus, Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.